Gente, meu pai apresentou, eu sou a Ana, eu sou formada em jornalismo, a Alice está fazendo medicina veterinária, e assim, é muito importante a gente falar sobre a importância, né? É muito importante, sobre como é necessário a gente valorizar a cultura negra, a identidade negra, a história negra no nosso país. Porque o nosso país, embora hoje a gente esteja comemorando o Dia da Consciência Negra, muita gente ainda não sabe, mas ontem um senhor de 60 anos foi assassinado dentro de um mercado, lá em Porto Alegre. Por quê? Qual que era a causa disso? Racismo, porque acham que vidas negras não importam tanto. E isso se reflete, né, na nossa vida, na nossa realidade. É o homem negro que está sendo assassinado, é a mulher negra que está sofrendo essas violências, né? Então é importante a gente começar a valorizar as vidas, né, dessas pessoas, a cultura das pessoas negras, e entender que o Brasil só é o que o Brasil é hoje porque teve influência da história negra, da história indígena, e a gente precisa mesmo valorizar essas questões hoje. Com certeza. Uma coisa também que é muito importante é que a gente precisa ocupar esses lugares. A gente precisa ocupar os espaços. Então é muito importante, sim, a gente conhecer, a gente saber que tem pessoas negras na televisão como jornalista, como atriz, como ator, como cantor. É importante a gente conhecer pessoas que estão cursando medicina, que tiveram esta oportunidade, porque a gente precisa estar sempre reforçando para a gente como pessoa negra, mas para as pessoas que não são negras, que o negro ele é tão capaz como qualquer outra pessoa, porque a nossa cultura ela sempre foi desvalorizada, ela sempre foi massacrada, porque a intenção era fazer com que a gente não quisesse se assumir, que a gente não gostasse da gente, e a gente precisa levantar e falar não, eu me amo, eu amo a minha cor, eu amo a minha cultura, eu amo meu cabelo, eu amo meus lábios, eu amo meus traços, e eu vou levantar sim, eu vou ser capaz, eu posso ser médico, eu posso ser jornalista, eu posso ser professor, eu posso ser o que eu quiser. Porque, infelizmente, o racismo no Brasil não é só um xingamento. Infelizmente, o racismo no Brasil, ele é a tirada de oportunidades. Então, os negros, muitas vezes, eles não alcançam esses lugares, não porque eles não são capazes, não são inteligentes, porque eles não têm oportunidade. Isso é uma das façanhas do racismo, é tirar a oportunidade, é colocar o negro apenas como aquele que precisa estar num lugar desfavorecido. Ele não tem condições de estar numa escola decente, ele não tem condições de uma saúde melhor. Tirando essas oportunidades, infelizmente, isso é uma das coisas mais cruéis do racismo, porque aquele racismo que xinga ele de macaco, que xinga de algum tipo de coisa, a gente vê, a gente enxerga, a gente vê que aquela pessoa foi racista, e assim a gente pode até, quem sabe, e denunciar aquela pessoa. Mas e aquele racismo sutil? Aquele que tira oportunidade, que pega um currículo de uma pessoa branca com a mesma capacidade de um currículo de uma pessoa negra e nega a oportunidade dela estar naquele espaço. Não deixa entrar dentro de um espaço. Por isso que a gente sempre tem que estar lutando contra isso também. A gente tem que falar: se você não me dá oportunidade, eu vou ir atrás da minha oportunidade. Porque se eu tenho mais oportunidade do que o negro favelado, que infelizmente não consegue, eu vou lutar para conseguir eu ir lá ajudar ele a se levantar. Isso é muito importante também. Ok, vamos lá. Uau. Professora Tamires, quer O- comentar? eu vou fazer dois comentários da fala da Célia, que eu acho importantes. O primeiro, quando ela disse, se a gente pensar, quando ela falou que existe um estudo científico que mostra que não há diferença biológica entre negros e não negros, é porque foi feito um estudo porque um dia isso foi pensado. Acreditou-se nessa diferença um dia, e isso, assim, acho que é terrível, né? Você pensar que existe uma. Pensou-se nessa inferioridade
para a gente chegar ao ponto de fazer um estudo para dizer que não há diferença. Então, assim, para mim isso é terrível. E um outro comentário dela, que eu vou além, ela falou assim, que quando mostrou, né, todas aquelas personalidades, ela disse, para a gente olhar daqui para frente de uma forma diferente. Quando você ligar a TV, você tem um olhar diferente. E aí eu vou além um pouco disso. Quando você presenciar uma situação em que não seja com você, que seja com um colega, e que é uma situação de racismo, a gente não pode se calar, porque a gente fica calado nessas situações. A gente não pode mais aceitar, não pode ficar quieto vendo qualquer situação de racismo. Então, esses são os meus 2 comentários aí para os nossos alunos. Ok, obrigado, Tamires. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Aproveitar que a Casos de racismo na internet ainda pode ser considerado o mesmo crime ou tem uma lei diferente? Tipo o caso da Rebecca Bertelli, que rodou bastante no YouTube. Você entendeu, Não. Célia? O Giovanni Não, perguntou, e na internet, né? Como o caso da Rebeca, como é que chama, Giovanni? Rebecca Bertelli. Rebeca Bertelli. Uhum. Então, um caso de racismo na internet. Eu já vi em jogo que aconteceu. A prática de racismo, ela é considerada crime no Brasil, né? Seja ele de forma cibernética, seja ele de forma verbal, seja ela até né? Então, cabe denúncia, é considerado crime, assim como eu quero reforçar a fala da professora Tamires, no sentido da desconstrução pedagógica, né? De se presenciar esse crime, né? E a gente reagir diante dessas situações. Não reagir de forma agressiva, mas reagir naquilo que eu chamei de constrangimento pedagógico, né? De desconstruindo esse comportamento, né? E que vocês jovens chamam de treta na internet, né? Vão rebatendo, vão desconstruindo os discursos, vão se posicionando ali, mas, Giovanni, é crime, cabe processo, né? E tem pena para isso, tá? Seja no cyber, de forma cibernética, seja de forma física, presencial, verbal, enfim. Você conheceu o caso? Num jogo. Giovana, pode falar. Você conheceu o caso da Rebecca Bertelli? Não. De repente, se você for me falar, eu vou me situando, né? E vou rememorando. Mas para eu falar e descrever qual foi o caso... Ela foi racista com um menino, ela chamou ele de macaco, xingou a família dele. Menino não. Com um monte de gente, com todo mundo. Acho que foi ela foi foi acusada, e a mãe dela apoia ela simplesmente por ser uma mulher. Ela disse, eu tenho 15 anos, não pode acontecer nada comigo. De um canal chamado Bemol. E um dia a mãe dela perguntou, Rebeca, e se você fosse preta? Ela diria, eu me mataria, eu não ia querer ser preta. A Rebecca Bertelli disse isso. E ela foi processada por isso? Querem comentar? Não, olha, o duro que eu ainda não sei se foram processados, mas muito provavelmente. Também até pegaram o endereço de uma menina errada, chamada Rebecca Bertelli também. Nossa, estragaram a vida da menina sem querer. Só por causa que achavam que era errado. Ela é influencer. Tá aí a importância de vocês terem conhecimento, né? Se posicionarem, perceberem os níveis, o grau de julgamento e de desconhecimento, de preconceito e de racismo, para vocês traçarem um outro caminho, né? E se posicionarem diante disso. Eu não a conheço, ela deve ser influencer, né? Talvez uma jovem. Não, ela tem um negócio lá no Discord que fica ela e um monte de menino falando mal de um monte de gente. Meu Deus, que absurdo. É que vazou um vídeo, ela é racista, é homofóbica. A Anelisa acho que conhece esse caso como jornalista. Ela é uma pessoa contraindicada para vocês, viu, meninos e meninas do bem? Tudo que tem fóbica no final, ela é. Eu jogo um jogo que chama League of Legends. Aí no jogo, o povo é muito tóxico, fica xingando. Aí eu caí com um cara um dia que ficou chamando um outro de macaco preto fudido, só porque ele era ruim no jogo. Além do...
É o Enzo que está falando? Quem que fez esse comentário agora? Não, foi... Eu, Pedro. Pedro. Ah, o Pedro. Ô, Pedro, eu também jogo online e aí tem vários itens no jogo e uma vez teve um caso de um dos jogadores que era um líder do nosso time, quando ele passava, os gringos, né, que a gente fala, jogavam bananas do jogo no caminho. Acontece muito, realmente é bastante tóxico. O problema, eu acho, da internet, dos crimes cibernéticos, é que às vezes é muito rápido, às vezes não tem como provar aquilo, mas eles conseguem, mesmo às vezes quando a pessoa paga, né, em redes sociais, eles conseguem fazer o caminho e encontrar as provas, mas a gente tem que tem que enfrentar, né? Começar a enfrentar, porque o pessoal acha que pelo anonimato ali ele pode fazer e falar o que quiser, né? Na internet. Não é bem assim. O cara que xingou, aquela conta não era nem a conta original dele, era uma conta menor que ele usava pra jogar e subir ela. E ficava xingando os outros do tipo que ele queria. Então nem adiantava reportar, porque se tirasse a conta do jogo, ele só fazia outra. Isso é muito grave, porque as pessoas mas às vezes, como ela tá na internet, né? Ela às vezes compensa, porque eles acham que a internet é uma terra sem lei. E é mesmo. Não, e mesmo assim, se muita gente reportar, vai acabar indo pro ID do cara, e assim o computador dele vai ser banido. Era o que eu ia Por isso falar. que de vez em quando só porque você tem o pensar ID. assim, só você pensar, não vai adiantar reportar, mas reporta mesmo assim, porque se bastante gente vê que isso tá acontecendo, vai dar ban no IB do cara e ele não vai conseguir mais jogar. Não, eu reportei. Isso faz um tempinho já. A internet hoje, ela estabelece algumas regras, não pelos seus idealizadores, seus capitalistas, donos né, mas ela estabelece algumas regras e que, uma vez identificada o ID da pessoa que tem esse comportamento, tá aí um lado paralelo, né, que se constrói contas falsas, uma conta que não é verdadeira, que dificulta um pouco mais, mas a punição realmente pode ser banido, né? E aí a internet, ela é mais uma armadilha usada como ferramenta para esconder a personalidade, esconder a pessoa e possibilitar ela apresentar a sua personalidade de ódio, de homofobia, de racista, enfim. Então, um olhar atento. Daí a necessidade do conhecimento, de compreender como é que essas relações se estabelecem, para vocês não entrarem numa situação tóxica, desta forma, não ter um comportamento igual ou semelhante e conseguir identificar essas práticas, até para não fazer parte, ou para reagir, denunciar, ou para, enfim, trazer em pauta e discutir. Bom, gente, em menos jogos que tem racistas, mas em todos os jogos tem alguém xingando. Isso. De qualquer maneira, isso vale para tudo. Vale para a mídia, vale para o nosso cotidiano, vale para a rua. O importante é a gente ter esse comportamento que nos motiva a sempre agir no sentido de desautorizar esse tipo de prática, denunciar quando você vê na internet, denunciar também em outros espaços, enfim, e desconstruindo. Acho que tem duas grandes lições dessa nossa aula de hoje, né, que eu quero agradecer já a Célia. A primeira grande lição é que a gente precisa de olhar para a nossa história e perceber, né, que o negro tem todas as condições, né, que os negros e negras desse país têm condições de buscar o seu caminho. E a gente tem que valorizar isso, né, começar a olhar para a nossa própria imagem e perceber, né, que existem pessoas diferentes e na nossa diferença é que a gente se faz bonito, é que a gente se faz inteligente, é que a gente se faz gente. Então, primeira questão é realmente valorizar aquilo que nós temos de mais positivo. E, por outro lado, fazer aquilo que a Célia chamou de desnaturalizar o racismo, né? A gente ter essas experiências e ir construindo isso, denunciando e mostrando que a gente é contra esse tipo de prática. Ou seja, como diz a Angela Davis, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? A gente tem que ter uma atividade que nos faça realmente agir, né, no sentido contrário.
Eu quero agradecer muito a Célia por essa oportunidade, foi muito bom, foi muito positivo. Agradecer a Tamires, agradecer todos vocês que participaram, agradecer as minhas filhas. E agora, para terminar, eu vou convidar a Maria Alice, que vai ler uma poesia para a gente encerrar esse nosso momento. Eu quero uma história nova. Não este conto de fadas branco e ordinário, donos de nossas façanhas. Eu quero um direito antigo, engavetado em discursos contidos, paliativos, cheios de maçãs e peras, bordados de culpas e crimes. Eu quero de volta. E eu quero agora, de pronto, as chaves dessa gaveta, por arquivos trancafiados, onde jazem meus heróis. Eu quero uma história nova, história velha, cheia de fadas beiçudas, fazendo auê, algazarras, com argolas nas orelhas e tranças nos cabelos. Eu quero princesas de cabelo pichain, princesas de cor preta. Eu quero engasgar esses príncipes brancos com talos de abacaxi. Eu quero a minha nova história, a nossa nova história. E assim a gente termina. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maria Alice, Anelisa, Célia, professora Tamires. Obrigado a todos vocês. E se vocês quiserem, para terminar, usar as reações aí para dizer o que vocês acharam desse nosso dia, tá bom? Eu agradeço. Obrigada, Tchau. eu que agradeço. Obrigado, Um prazer Célia. falar com vocês. Obrigada, Tamires, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Muito legal. Gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Fique com Deus. Beijão. Beijão, Analice. Beijão, Tchau. Célia. Tchau, Annalise. Beijo. Ana, beijo. Aqui, filha. Você? Aí, filha. Aqui? Aqui. Valeu. Vou encerrar, tá bom? Beijão, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau.